Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Novamente, é um prazer, é uma grande satisfação para mim ter a oportunidade de gravar mais uma aula para dar continuidade aos estudos que a gente tem feito na nossa classe, seguindo a leitura da Bíblia toda em um ano, né? Aquele programa que nós temos acompanhado. Nós já estamos aí bem avançados, né? Já passamos aí de todos os livros, na verdade já passaremos aqui agora, né? Por todos os livros chamados poéticos ou sapienciais. Inclusive hoje, nesta aula, essa aula vai ser a oportunidade então que nós encerraremos aí o estudo dos livros poéticos ou sapienciais. Nós, então, enfocaremos nesta aula os livros de Eclesiastes e Cantares. Eu quero convidar você para que, se eventualmente você ainda não fez uma oração, que dê uma pausa nesse vídeo agora e ore a Deus pedindo que Ele realmente dirija este estudo, que Ele realmente possa ser edificante, ok, para o nosso estudo, para que possamos então crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Dê uma pausa e ore, e aí a gente inicia a aula. Muito bem. Vamos lá então para o nosso estudo. Não quero me alongar muito. Eu quero tentar fazer uma aula um pouco mais assim curta, né? O tempo tem sido um pouco extenso, né? Eu acabo me estendendo um pouco nas aulas. Eu peço até desculpas a você que eventualmente já tenha assistido alguma outra aula, mas ela tem sido um pouco extensa e eu quero tentar compactar um pouco, se dentro do possível, sem prejuízo aí de eventualmente a gente falar algo de importante nesse estudo. Vamos lá. Eclesiastes e Cantares são os dois últimos livros chamados poéticos ou sapienciais que nós estudaremos. E aqui a gente faz uma proposta aqui de título para essa lição, né? Reflexões sobre a vida e o amor conjugal. Eclesiastes fazendo aqui uma reflexão a respeito da vida, inclusive uma reflexão, digamos assim, uma reflexão pessimista a respeito da vida, né? E Cantares não é bem uma reflexão, né? Na verdade, agora eu estou notando aqui que na verdade não é uma reflexão sobre o amor conjugal, na verdade é um cântico, na verdade é uma exaltação do amor conjugal. Mas enfim, fiz a correção aqui agora, né? Vamos lá. Então, vamos lá para a introdução de Eclesiastes. Esse título, Eclesiastes, ele é o título da Septuaginta. Só para relembrar, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, feita aí por 72 sábios judeus, 72 rabinos, né? E é por conta disso que essa tradução se chama Septuaginta, ela é chamada de Septuaginta, né? E aí, o significado dessa palavra Eclesiastes é pregador, que também por outro lado, né, ou por sua vez, é também o significado do título hebraico, que é esse título aqui, né, Qoheleth, que eu não vou me atrever a pronunciar, eu não sei como é a pronúncia, mas enfim, essa palavra dá nome, na verdade, o nome desse livro no Antigo Testamento, na língua hebraica, no original hebraico, é exatamente essa palavra, Qoheleth, que acho que é assim, que significa exatamente pregador. Muito bem. Inclusive, só um parênteses aqui, Eclesiastes, ele é derivado de uma outra palavra que nós conhecemos muito bem, que é eclesia. Eclesia, que no grego, traduzindo do grego para o português, seria mais ou menos assembleia. E a gente conhece muito bem
essa palavra eclesia porque foi exatamente essa palavra que Jesus usou quando ele disse que iria instituir a sua própria assembleia, a sua própria eclesia, a sua própria igreja. Eclesia, quando nós traduzimos aqui, fizemos uma tradução para a língua portuguesa, né, a eclesia se tornou igreja. Muito bem. Então, Eclesiastes é derivada exatamente da palavra eclesia. A autoria desse livro, ela é atribuída ao rei Salomão, ao grande sábio rei Salomão, e que foi inclusive autor dos provérbios, né, de grande parte dos provérbios, como a gente viu na aula anterior, e ele, assim, digamos que ele escreveu esse livro de Eclesiastes, assim, depois de um bom tempo de vida, de experiências, de ter vivenciado muitas experiências, como a gente inclusive percebe, né, no próprio livro de Eclesiastes, aquilo que está escrito e registrado em Eclesiastes, realmente ele dá uma boa ideia daquilo que, da experiência que Salomão teve e do que derivou esse livro de Eclesiastes. E o tema por incrível que pareça, né, o tema é: será que vale a pena viver? E, inclusive, a respeito disso, né, desse tema vale a pena viver, talvez até fique um pouco chocante, né, para alguns, né, para alguns de nós, como é que um livro, assim, como é que um livro da Bíblia, que faz parte do cânon, ele tem uma discussão tão direta, tão cética até certo ponto. Na verdade, não é até certo ponto, não, propriamente cética, né? E cética e pessimista, né? E aí às vezes a gente se surpreende um pouquinho com essa visão, mas a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho a respeito disso, para que a gente dê assim uma ideia, a ideia que deve, com os olhos com os quais nós devemos ler esse livro de Eclesiastes. Certo? Vamos lá então para o esboço de Eclesiastes, um esboço bem simples, um esboço em 3 partes somente, para que a gente possa ir discutir um pouquinho a respeito do conteúdo. Certo? Vamos lá. Na primeira parte, os capítulos 1 e 2, a gente tem aí a experiência do pregador. É engraçado não, interessante como Salomão, ou é o que se atribui a ele, né, o escrito se atribui a Salomão, como ele realmente ele dá uma ideia de quantas experiências ele teve, de quantas coisas ele vivenciou, e aí a partir de todas essas vivências é que ele vai escrever tudo que ele deixa registrado aqui em Eclesiastes, certo? Vamos lá, capítulo 3 até o capítulo 12, versículo 8, a gente tem aí os juízos do pregador em torno da existência humana. E aí ele vai fazer realmente essa reflexão, que é exatamente o tema que a gente estava comentando no slide anterior. Vale a pena viver? Qual que é o sentido da vida? Será que vale a pena a gente fazer tudo o que a gente faz, a gente trabalhar, por exemplo, né? Tudo isso vale a pena? É o que o pregador aqui, o autor de Eclesiastes, o autor humano de Eclesiastes, vai discutir. E aí a conclusão desse livro, no capítulo 12, versículos 9 a 14, ele dá aí um arremate para tudo aquilo que ele cogitou nos capítulos anteriores, né? Vamos pensar um pouco a respeito desse livro, então, e vamos, antes da gente ir para Cantares e falar sobre a introdução, né, sobre alguns aspectos introdutórios de Cantares, eu gostaria de, nessa aula, fechar cada um dos livros aí, fechar o raciocínio, né, para a gente não se perder aí na aula, né? Vamos lá, vamos fazer algumas
considerações a respeito do livro de Eclesiastes e até ler algumas passagens, então, para ilustrar aquilo que a gente vai discutir. Como a gente disse, o autor, vamos falar Salomão, né? Vamos assumir que seja Salomão, ele tem uma visão extremamente pessimista da Bíblia. E aí, por isso, até interessante, né? Quando você for discipular alguém, quando você evangelizar uma pessoa, quando você for falar para a pessoa ler algum livro da Bíblia, por favor, jamais fale para ela começar lendo Eclesiastes. Eu sei que você nunca vai fazer isso, afinal de contas, quando a gente está iniciando os nossos passos, né, na vida cristã, a gente costuma realmente, o mais apropriado realmente, a gente começar pelo Novo Testamento. E aí só depois, aí a gente vai começar ali do Antigo Testamento e ler a Bíblia como um todo, né? Mas assim, só para reforçar, né? Eclesiastes certamente não é um livro para se ler, para ser lido como sendo o primeiro livro. Na verdade, Eclesiastes é um livro bom para se ler depois que caminhamos um pouquinho depois que caminhamos um pouquinho na nossa jornada, né? Digamos assim, nesse deserto, né, que nós estamos caminhando. Porque exatamente é uma visão extremamente pessimista da vida que Salomão mostra. Por exemplo, né, ele diz assim, olha, de que vale você trabalhar tanto, né? De que vale você suar, porque tudo isso é vaidade, tudo isso passa, tudo isso aí é passageiro, né? A mesma coisa que acontece com o justo acontece com o injusto também. Então, qual que é o sentido, né, de tudo isso aí? Tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. Enfim, esse discurso que eu acabei de dar exemplo, né, assim, numa reprodução muito livre, né, ela dá bem a ideia de como é esse livro de Eclesiastes, mas vamos até contextualizar direitinho para que a gente não entenda de uma forma equivocada, né? Então, uma coisa importante para a gente já colocar logo de início, né? O pregador ele sempre vai falar em primeira pessoa, ou seja, ele sempre vai dizer assim, olha, eu me apliquei o meu coração em fazer tal coisa, né? Vamos dar um exemplo aqui, o capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13, onde se lê assim, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Veja só que visão pessimista. Mas antes de falar dessa visão pessimista, é o que eu quero dizer. Apliquei o coração. O pregador ele sempre vai falar em primeira pessoa, ele vai falar da sua experiência. Ele não vai falar como um profeta. Assim diz o Senhor. Veja que esse é um ponto importante para que você tome como base, para que você tome como ponto de partida. O pregador não está falando assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, como o profeta fala. O pregador ele está dizendo assim, olha, eu fiz tal coisa, eu tentei tal coisa, eu apliquei meu coração para fazer tal coisa e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero que você deixe muito claro aí e guarde bem na sua mente. E aí, esse versículo 13, como eu estava falando do pessimismo. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Olha só que visão pessimista, como a gente estava dizendo, que visão pessimista de Salomão, do autor aí de Eclesiastes, né, falando a respeito de, olha, eu me dediquei a entender e aqui, olha, a respeito do trabalho, né, e aqui eu vi que realmente Deus ele nos aflige por meio do trabalho, né?
Eu quero dizer que, apesar de, obviamente, né, de ele não falar assim, diz o Senhor, é claro que ele vai falar sobre Deus em muitas partes aí do livro, ele vai falar a respeito do nome do Senhor, ele vai citar o Senhor, mas sempre no sentido de que, olha, Deus está ali e eu estou aqui, e eu que estou falando, eu que estou dando a minha experiência, né? E aqui, às vezes a gente começa a se discutir um pouquinho, né, discutir um pouquinho a respeito do seguinte. Então quer dizer que esse livro não é inspirado? Não que o livro não seja inspirado. Ele é inspirado na medida em que a gente vai falar aqui sobre essa visão que Deus deu para Salomão, para que Salomão escrevesse isso, porque Deus tem realmente um propósito nisso, de fazer com que o homem dê a sua visão a respeito desse mundo, para que ele chegue a conclusões a respeito da pessoa do Senhor. E é isso que precisa ficar muito claro nesse livro de Eclesiastes, né? Vamos lá, um pouquinho para frente. Eu espero que isso fique um pouco mais claro aí, à medida que a gente for comentando, né? Então, esse livro, quando a gente começa a ler, esse livro dá uma boa ideia de como deve ser infeliz o incrédulo, né? Aquele que não crê na existência do Senhor, não crê, crê que tudo que existe, né? Aliás, essa vida se resume a essa vida aqui, né? Porque se você ler quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe exatamente que o pregador ele está falando exatamente isso. Porque a vida, se você parar para pensar, ela não faz sentido. A conta, a gente já falou algumas vezes nessas aulas, a conta não fecha, né? Porque você vê tanta injustiça no mundo, você vê tanto justo se dando mal e tanta gente perversa se dando bem, você vê tantas pessoas que aparentemente não fizeram nada para ter aquilo e tem coisas boas e até puxando o tapete dos outros, e aí outras pessoas que são extremamente honestas, extremamente boas, e pelo menos em princípio, né, pessoas que se comportam de uma forma ética, de uma forma moral, e que só tomam tapa na vida. Pensem. Se você for incrédulo, né, se você for incrédulo e achar que tudo se resume a essa vida, você vai acabar até cometendo um suicídio, né? Eu fico pensando até, por outro lado, uma pessoa que tenha se esmerado em estudar muito, em adquirir muito conhecimento, como foi o caso de Salomão, né? Salomão adquiriu muito conhecimento humano, o conhecimento que ele teve, a sabedoria do Senhor, ele teve também, principalmente essa ele teve, tanto é que ele deixou isso registrado de uma forma magnífica lá no livro de Provérbios, mas ele obteve muito conhecimento humano, de ciências, de biologia, de tudo, né? Na época ele era, digamos assim, seria o homem mais sábio do planeta, mas você imagina uma pessoa desse jeito, que no final da vida ele chega à conclusão do seguinte: ele olha para alguém que eventualmente não tenha sabedoria alguma e que vai ter o mesmo fim que ele vai ter. No tanto, eu só estou falando do incrédulo, tá? O mesmo fim que eu vou ter, que vai ser morrer e ir para a sepultura, é aquele, digamos, estulto, né? Aquele cara que não se dedicou a nada, e às vezes ele até viveu melhor do que eu, porque quanto mais eu conheço, mais eu sofro também, a gente sabe disso. E quanto mais conhecimento você tem, mais você acaba sofrendo por causa exatamente do seu conhecimento, porque você tem noção de muitas coisas que eventualmente a pessoa que não sabe, que não tem o conhecimento daquilo, ela nem sabe, então ela nem vai sofrer por conta disso, né? Até dizem um provérbio, né? A ignorância é uma bênção, muitas vezes acaba sendo, né? Porque a ignorância acaba fazendo com que você
não sofra alguns tipos de preocupações e ocupações, mas você fique pensando, né? Imagine o incrédulo que se dedicou a tanta sabedoria e depois que no final da vida ele vai chegar e falar assim, olha, e aí? O que adiantou? Né? O que eu ganhei com isso? Ou mesmo o rico, né? Como diz o próprio Salomão aqui no livro de de Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, eu juntei tanto tesouro aí, e agora, de repente, eu vou morrer, vai ficar com quem não trabalhou. Os herdeiros não trabalharam para obter isso aí, isso tudo que eu ajuntei, né? E aí? Que coisa, né? Aí essa visão, né? Essa visão pessimista de Salomão, e ela dá bem a ideia do que é infeliz, de como é infeliz ser incrédulo. E é nesse sentido que eu quero direcionar esse entendimento do livro de Eclesiastes para aquilo que eu falei alguns minutos atrás aqui com relação a Deus. O Senhor, ele permite que esse tipo de visão seja colocado, né, seja colocado na revelação dele, exatamente para mostrar o seguinte, olha, você acha que a vida, você acha que assim, depois de tudo isso aí, depois de tudo isso que você constata, você acha que está bom isso? Você acha que a vida é para isso? A vida é só isso? É você juntar tesouros e depois você vê que aquilo não serve para nada, né? Que no final das contas, né? Aquilo não te trouxe nada a não ser vaidade das vaidades, né? Tudo é passageiro, vaidade no sentido de ser passageiro, né? Que ele usa muito, né? O autor de Eclesiastes usa muito nesse livro. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. No sentido de, olha, tudo é passageiro. Tudo o que você tem hoje, olha, um dia vai acabar, né? A sua glória. Eu fico pensando, por exemplo, né, sobre essa questão das coisas efêmeras, das coisas passageiras, né? Um exemplo muito simples. Pensa no futebol. Pensa num cara, né, num técnico de futebol, então um jogador de futebol. Vamos pensar em técnico, que eu acho que o exemplo é mais simples, né? Para quem acompanha futebol sabe muito bem o que eu vou falar. O técnico hoje ele é um cara que, por exemplo, imagina, né? Um técnico hoje ele ganha um campeonato, ele vai ser endeusado, vai virar ídolo da torcida, desculpe, vai virar ídolo da torcida, mas experimenta chegar no ano seguinte, na temporada seguinte, ele ser desclassificado, ele desclassificar o time, ele não levar o time para um bicampeonato. A derrota vai valer muito mais do que aquela vitória lá do ano passado. É efêmero. A glória, entre aspas, aqui, a glória especialmente do técnico de futebol, é muito efêmera. Hoje você está endeusando o cara, idolatrando o cara, e amanhã você está atacando o ovo. É impressionante isso. Isso aí é uma coisa que assim salta aos olhos e assim é um grande exemplo daquilo que também o autor de Eclesiastes aqui, que já falei que a gente vai assumir como sendo Salomão, ele explora a efemeridade, as coisas passageiras, certo? E é nesse sentido que ele vai discutir aquilo que vale a pena, para que serve a vida, aonde vai dar tudo isso, né? Ok. Essa questão aí que eu estou dizendo sobre ser incrédulo, ser infeliz, né? E aí Salomão vai falar sobre a questão de como as riquezas, o prazer, isso tudo é passageiro, né? Ele dá uma boa ideia de como uma pessoa que ainda não se encontrou com Deus, ele não teve uma experiência com Deus, ele não teve uma experiência com o nosso Salvador Jesus, ele dá uma boa ideia de como esse cara vive. Porque esse cara, o cara que é incrédulo, ele busca preencher um vazio que existe dentro dele e que ele não sabe exatamente o que é, e aí ele começa a buscar. Bom,
eu vou procurar conhecimento. Vamos ver se isso me preenche. E aí vai falar como Salomão disse, olha, depois de tanto tempo, depois de tanto eu conseguir isso, eu notei o seguinte, que isso aí é tudo correr atrás do vento, isso é vaidade das vaidades, é tudo correr atrás do vento, isso aí não é bem isso. Aí o cara vai e fala assim, ah tá, então não é o conhecimento. Então, imagina que o cara tem tempo, né, na vida para tudo isso, então vou me dedicar aqui às riquezas. Aí o cara vai lá e começa a empreender, ele ganha muito dinheiro e riqueza é uma coisa terrível, né? Assim, pense, se você, por exemplo, hoje você ganha R$ 1.000 e aí você pensa, poxa, se eu ganhasse R$ 2.000 eu seria muito feliz. Aí você vai, trabalha, você ganha, você passa a ganhar R$ 2.000. Aí você, quando você chega a ganhar R$ 2.000, você pensa, poxa, mas na verdade R$ 2.000, né? Ainda não dá para comprar tudo que eu quero. Aí vai, se eu tivesse ganhando hoje R$ 4.000, eu acho que seria muito mais feliz. Aí não, vou trabalhar para ganhar R$ 4.000. E aí você vai, trabalha para ganhar R$ 4.000. Aí quando você chega a ganhar R$ 4.000, você pensa, poxa, mas o meu vizinho ele ganha R$ 8.000. Aí você vai e começa a trabalhar para ganhar R$ 8.000. E aí você chega, olha, meu cunhado ganha R$ 16.000. Aí você vai, trabalha. Percebem? Como isso ele não leva, nunca vai levar a uma felicidade. A riqueza, você colocar o seu tesouro nessa riqueza aí, nunca vai trazer felicidade para o seu coração, porque sempre vai ter só se você for o mais rico, mas ainda assim o mais rico do mundo, o cara mais rico do mundo que, se eu não me engano, hoje é o Jeff Bezos, né? Eu não sei se é ele mesmo, mas enfim, me parece que a fortuna dele já está passando, eu não sei, alguns bilhões de dólares, enfim, não sei, trilhões, uma coisa assim, uma coisa absurda que outro dia eu vi um número, eu até fiquei assustado, né? Mas enfim, um cara desse, ele chega, se o cara é incrédulo, ele vai chegar a um ponto que Salomão chegou, ele vai dizer o seguinte, poxa, mas não é bem por aí também, porque isso aí, o cara, isso aí eu vou morrer e eu não vou levar, eu vou deixar, inclusive, como Salomão disse, né, eu vou deixar para quem não trabalhou nada para ganhar isso que eu ganhei, né? É tudo correr atrás do vento, né? Correr atrás da riqueza também é correr atrás do vento. E aí, eventualmente, esse cara que já ganhou muita sabedoria, ganhou muito dinheiro, ele vai atrás do prazer. Ele vai chegar e falar assim, olha, assim, vou me permitir todos os prazeres da vida, vou comprar tudo que é desculpa, tudo que é iate, vou comprar avião, vou comprar helicóptero, vou ter 200 mulheres, ou como Salomão teve 1.000 mulheres aí, enfim, eu vou me regalar em tudo. E aí ele chega à conclusão de que também não é isso. Salomão chegou a essa conclusão, né? Afinal de contas, você é engraçado como o prazer é uma coisa assim isso é muito fácil de ver como o prazer é efêmero, né? Eu nunca fui de me embebedar, graças a Deus, entre as fraquezas que eu tenho, eu não tenho essa, mas eu fico imaginando quem tem o prazer no álcool, né, em beber. O cara bebe, ele enche a cara, ele não precisa encher a cara, mas o cara bebe, aí ele tem aquele prazer ali do momento, ele vai e acaba enchendo a cara assim, aí depois ele tem aquela ressaca, e enfim, aí se ele quiser realmente perpetuar esse prazer, ele vai ter que dar um jeito nessa ressaca aí para entrar numa outra bebedeira. Ele vai ter que sempre procurar aí, por exemplo, gente para ficar com ele, para beber junto com ele, ou então ele sempre vai ter que ter uma mulher do lado, enfim. O prazer,
ele é efêmero em si, né? Assim, é impossível que você tenha um prazer permanente. Você nunca vai conseguir isso na nossa vida. Esse prazer ele pode se prolongar por um tempo, sim, mas ele vai acabar. E é nesse sentido que Salomão também vai dizer o seguinte: olha, isso aí também é correr atrás do vento. Isso aí não dá em nada, né? Trabalho humano, a glória humana, como a gente estava falando do técnico futebol, enfim, tudo isso, até mesmo a sabedoria. A gente já falou da sabedoria, mas até mesmo a sabedoria que a gente imagina que seja realmente algo mais elevado, né, algo que seja mais, digamos assim, mais nobre, até mesmo isso, o conhecimento, a sabedoria humana, não que ela não deva ser procurada, isso é muito, deve ser valorizado e é uma coisa extremamente importante para a nossa vida, nós estudarmos e nos prepararmos, mas colocar o nosso tesouro nisso dá em nada. Você achar que você vai conseguir preencher aquele vazio que a gente estava falando por meio de muito estudo, não é. Então é essa questão de o homem ficar procurando, ficar tentando achar um preenchimento para aquilo que ele ainda não sabe, né? O incrédulo não sabe o que é tudo correr atrás do vento. É tudo correr atrás do vento. É vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Porque esse vazio que o incrédulo tem, ele só consegue, não só o incrédulo, todos nós temos esse vazio que só pode ser preenchido pela pessoa do Senhor, pela pessoa do Senhor Jesus. É só Ele que pode preencher esse vazio que o homem tem, que o ser humano tem, e que muitas vezes o ser humano ele não sabe, ou ele não quer saber, ele não quer enxergar, e ele tem isso, e ele fica buscando preencher com coisas que estão aqui no livro de Eclesiastes. E é nesse sentido que eu quero dizer que é permissão do Senhor, e isso é uma visão um pouco particular minha, que o Senhor ele permitiu que Salomão escrevesse tudo isso exatamente para quê? Para mostrar, olha, homem, se você quiser preencher esse vazio que você tem por você mesmo, você vai se dar mal. Você vai correr atrás do vento. Você vai ficar aí na vaidade das vaidades, você vai ficar tudo no passageiro, tudo isso aí vai passar e você não vai conseguir absolutamente nada. Porque se você não me buscar, se você não preencher o vazio da sua vida com a minha pessoa, ou seja, Deus falando para você e para mim, você não vai conseguir absolutamente nada. E é nesse sentido que eu quero dar ênfase ao livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele fala para nós nesse sentido. Olha, se você é incrédulo, se você acha que tudo está resolvido nessa vida, você fique sabendo que a sua conclusão vai ser exatamente essa aí que Salomão está registrando. Que é tudo correr atrás do vento. Desculpe. Que tudo é vaidade das vaidades. Se você me buscar todas as coisas aí dessa vida, você vai chegar a essa mesma conclusão pessimista, essa conclusão triste de que, olha, a conta não vai fechar mesmo, porque a vida sem Deus, a vida sem o Senhor, ela não faz sentido. Ela não tem sentido algum. Ela não leva a absolutamente nada. Olha, é como a gente diz, o incrédulo, e como eu disse aí no começo, o incrédulo ele deve ser um cara extremamente infeliz. Extremamente infeliz, porque exatamente ele chega a essas conclusões. Ele pode até dizer que, olha, não, eu estou feliz do jeito que eu estou, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu não creio que nada exista, mas ele, no fundo, quando ele vai lá ali de madrugada, quando ele olha no espelho, ele tem esses questionamentos. Eu tenho certeza. Você pode ter certeza disso. E principalmente no leito de morte. No leito de morte, o incrédulo ele deve ter problemas extremamente grandes, problemas enormes com relação a isso,
porque ele chega, ele olha para trás e ele tem exatamente essa visão que Salomão tem aqui no livro de Eclesiastes. Mas não é apenas para o incrédulo. O crente também tem que tomar muito cuidado com isso. Quem crê no Senhor, desculpe, quem crê no Senhor e quem crê no Senhor Jesus, ainda assim tem alguns riscos de também chegar a esse tipo de coisa que Salomão, enveredar por esses caminhos aí que Salomão teve, né? De buscar coisas para essa vida. Não que a gente não deva buscar, não que a gente não deva realmente buscar a sabedoria, buscar ter conforto material, buscar todas essas questões que são importantes também, buscar dar conforto material para a família, né, para os familiares, isso é importantíssimo. Mas o problema é nós colocarmos o nosso tesouro. É colocarmos, entesourarmos isso, como disse aqui, né, a gente leu aqui no versículo 13 do capítulo 1. Apliquei o coração. Aplicar o coração é nesse sentido, né, de você colocar todas as suas forças e colocar entesourar isso, colocar isso como alvo principal e esquecer de tudo, né? Isso é um problema, pode ser um problema para nós crentes também. E eu não falo somente daqueles das pessoas, né, dos irmãos aí que estão aí nessa questão da teologia da prosperidade, né? Essa questão da teologia da prosperidade é muito complicada, mas eu não estou falando somente deles, não. Eu estou falando nós mesmos, porque nós temos que ter muito cuidado com essas questões para que a gente coloque o nosso tesouro, né, onde tem que ser colocado. Que a gente busque sim realmente as coisas que precisam ser buscadas, mas que a gente não transforme isso num tesouro. Porque senão a gente vai chegar àquilo que Paulo nos alertou, né? Desculpe até falar a respeito dessa questão, tirar um pouquinho isso que eu vou falar do contexto, porque lá em 1 Coríntios, na verdade, Paulo está falando assim daqueles crentes que eventualmente não criam na ressurreição, né? E aí Paulo vai dizer o que no capítulo 15 lá de 1 Coríntios? Eu vou ler para você, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui Paulo está falando a respeito daqueles crentes que não criam na ressurreição. Mas serve para aplicar também, pedindo desculpas novamente, pedindo escusas pela aplicação, não exatamente a aplicação daquilo que Paulo quis dizer, mas que se aplica essa palavra àquilo que a gente está dizendo aqui em Eclesiastes para nós, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a gente fica achando que todas as bênçãos da conversão em Cristo, elas são somente para essa vida aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. E, muito embora a gente até declare que mas não é, a nossa esperança está na eternidade, muitas vezes a gente acaba se comportando dessa forma, como esperando para essa vida as coisas, as bênçãos que a gente, na verdade, vai desfrutar na eternidade, né? Esse é um perigo que está na nossa frente, né? De a gente entesourar, colocar os nossos valores de uma forma assim que não são bem as corretas. A gente ficar valorizando coisas que devem ser valorizadas sim, mas com a sua devida ponderação. E é nesse sentido que eu quero utilizar, até parafraseando Paulo ali em 1 Coríntios 15, 19, né? Que Paulo, mais uma vez dizendo, ele estava falando a respeito de crentes que não criam na ressurreição, mas aqui eu quero dizer que a gente deve tomar muito cuidado para que a nossa vida, que a gente não fique
esperando as bênçãos da nossa vida espiritual somente para esta vida aqui, que inconscientemente muitas vezes a gente pode até se colocar dessa forma, né? Achar que a gente vai ter todas as bênçãos, né? Tudo vai dar certo para nós aqui, a gente vai ter muito conhecimento, muito dinheiro, enfim, muitos bens materiais, porque isso vai ser bênção do Senhor. Temos que ter muito cuidado com isso, porque Salomão está dizendo exatamente que tudo isso é passageiro. Na verdade, o que deve nos preencher é a presença do Senhor Jesus na nossa vida e buscarmos, sim, todas essas coisas que a gente está falando, né, de sabedoria, de algum conforto material também, e por que não, né, desfrutar, ter prazer naquilo que o trabalho nos proporciona, porque isso também Salomão diz, mas tudo isso dentro de uma perspectiva muito maior, que nós temos a vida eterna, nós temos a certeza da vida eterna, e é nisso que tem que ficar repousada a nossa certeza. Vamos lá para algumas coisas interessantes no livro de Eclesiastes, que fala, por exemplo, sobre a vaidade das riquezas, capítulo 2, a vaidade das riquezas e do prazer. Capítulo 2, versículos 8 a 11. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 2, eu vou ler de 8 a 11. Veja só o que diz o pregador, Salomão. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Mulher ele teve muita, né? Muitas. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só. Salomão é o cara. É o cara que era sábio, o cara que ele tinha riquezas materiais e ele tinha mulher. Muitas mulheres. Ele teve somente 1000 mulheres. Vejam, só para falar nessa questão de mulheres, essa questão do prazer, né? Que ele vai falar que é o quê? Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ele coloca tudo isso no pacote, né? A riqueza, ele coloca o trabalho, ele coloca o prazer das mulheres aqui, que ele está dizendo, né? Delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. 1000 mulheres. Se Salomão ele dormisse com uma mulher diferente por noite, para que ele dormisse com a mesma mulher, ele teria que passar mais do que 2 anos. Ou seja, ele vai dormir com a Mariazinha, hoje, dia... não sei, desculpa, eu estou perdido aqui no calendário, mas dia 1º de janeiro, imagina, dia 1º de janeiro do ano 900 a.C. Ele vai dormir com a Mariazinha hoje. Como ele tem 1000 mulheres no harém, e se ele dormir com uma mulher por dia, ele vai demorar mais do que 2 anos para que a Mariazinha volte a dormir com ele. Veja que coisa que eu vou dizer, né, para muitos, né, e para os homens, para o homem, o homem na carne, né, isso é o sonho, né, do homem na carne, né. Mas, e aí ele chega à conclusão como é que ele diz mesmo? Olha só o que ele diz, né, olha, tudo era vaidade e correr atrás do vento. Isso aí não serve para nada. Na verdade, Salomão ele chega à conclusão que, olha, e daí? Né? Olha que coisa absurda, né? Que a gente pensa, poxa, mas que absurdo o que ele está dizendo, né? Mas é isso.
É isso. A vaidade da sabedoria. Olha só a vaidade da sabedoria também, no capítulo 2, ainda continuando no capítulo 2, né? A gente vai ver a vaidade da sabedoria. Capítulo 2, versículos 15 e 16. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, eu que sou sábio, né, como ele está dizendo aqui. Por que, pois, busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Interessante isso, né? Porque assim, a sabedoria, como a gente disse, né? O conhecimento ele traz sofrimento. E aí ele diz assim, poxa, mas a mesma coisa que acontece comigo, que eu sou sábio, acontece com um cara que não tem sabedoria nenhuma, ou seja, de que vale, né? Qual é o valor disso tudo, né? O que eu ganho com isso? Não ganho nada. O trabalho humano, olha só, capítulo 2, versículos 19 e 21. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Né? Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. É aquilo que a gente estava falando. O cara trabalha e deixa para alguém que não vai dar o valor. Né? Os herdeiros dos Matarazzo, por exemplo. A família Matarazzo, eu não conheço tão bem a história, eu conheço muito por alto, mas a família Matarazzo, imigrantes italianos que vieram aqui para São Paulo, fizeram fortuna aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, né? E os herdeiros mandaram tudo para o espaço. Escutei outro dia uma história muito que me deixou bastante triste, né? Uma senhora que trabalhou a sua vida inteira como empregada doméstica, trabalhando, se esforçando muito, tinha um filho, teve um filho e acabou se separando do marido, criou esse filho com muito amor, com muito esforço, conseguiu com muito esforço comprar um imóvel próprio, e aí essa senhora ela acabou falecendo e deixou como herança aí para esse filho. O que esse filho fez? Esse filho vendeu a preço de banana para comprar o quê? Droga. Vejam só que coisa absurda, né? E é isso. No fundo, é isso que está dizendo. São essas coisas que estão espelhadas aqui em tudo isso que Salomão está dizendo, né? E é uma coisa assim que eu estou me estendendo um pouquinho em Eclesiastes, eu quero ir para a conclusão já, mas enfim, é tudo isso que Deus ele permitiu que a gente que ficasse aqui registrado nas páginas da Bíblia, né, para que nós tenhamos exatamente esse sentido de que se você esperar somente dessa vida, se você tentar preencher esse vazio que existe dentro de você, com essas coisas que estão aqui, com essas coisas da vida, né, com tudo isso que a gente com tudo isso que permeia a nossa existência, a gente vai se dar mal. A gente tem que preencher tudo com aquele que pode preencher, que é o próprio Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai preencher esse vazio que está no seu coração e no meu. É somente por esse meio que a gente consegue sair dessa questão de vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Porque é só Ele que dá sentido para essa vida. Para essa vida que, no final das contas, a gente já falou, não fecha, nada fecha, né? Porque sem a perspectiva do Senhor, realmente a conta nunca vai fechar. E é isso. Aqui, eu quero já caminhar então para essa conclusão, para que a gente possa ir para o livro de Cantares, ok? E aí, somente uma última leitura aqui no capítulo 12, versículo 14 do livro de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer, desculpe,
capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é uma conclusão do pregador, e o pregador diz o seguinte, então, olha, apesar de todo esse... Na verdade, não é apesar. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, né, de toda essa visão pessimista de tudo que eu falei para vocês, a conclusão que eu chego é o seguinte: você tem que temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, porque Ele vai trazer juízo sobre todas as coisas. Enfim, é dizer tudo aquilo que a gente está falando aqui. Aquilo que pode preencher o seu coração e o meu coração daquele vazio, não é aquilo. Mais uma vez, peço desculpas, é aquele. É o Senhor que pode preencher. É Ele que pode dar sentido à nossa vida. Tudo bem? Vamos lá então, vamos lá para o livro de Cantares, e eu já estou um pouquinho aqui, já estou me estendendo bastante aqui no livro de Cantares, de Eclesiastes, para a gente não se estender tanto assim nessa aula. Mas vamos lá falar sobre Cantares então, para a gente ir concluindo a aula. Introdução do livro de Cantares. Também denominado então Cântico dos Cânticos, ou seja, o mais excelente dos cânticos, né? Salomão, que segundo o que se acredita, Salomão, o autor desse poema tão bonito que é Cantares, ele escreveu aí mais de 1000 cânticos. Isso está registrado lá em 1 Reis 4:32. Mais especificamente, o que diz esse versículo é que Salomão escreveu aí 1005 cânticos. E aí, esse outro nome de Cantares, que é Cântico dos Cânticos, ele significa exatamente o seguinte: o mais excelente de todos os cânticos que Salomão escreveu. Então, essa autoria é atribuída realmente ao rei Salomão. Salomão, então, escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, uma boa parte de Provérbios, escreveu Eclesiastes, teria escrito, provavelmente, aí, o livro de Cantares. Só uma observação a respeito da autoria de Salomão, ok? Muitos intérpretes têm atribuído a Salomão a autoria de Cantares por conta exatamente daquilo que nós colocamos aqui no slide, né? O capítulo 1, versículo 1 diz assim, de Cantares: Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão pode significar Cântico dos Cânticos escrito por Salomão, mas também pode significar que é Cântico dos Cânticos retratando o rei Salomão, né? Então, assim, não existe assim uma absoluta certeza sobre a autoria. Realmente tudo leva a crer que tenha sido Salomão, mas pode até ser que não seja. Mas enfim, vamos assumir que seja Salomão também, né? O tema desse livro é a exaltação do amor eros. E eu quero falar bastante a respeito dessa questão do amor eros, né, nesse livro. Só para deixar registrado isso, né, para aproveitar essa questão do amor eros que a gente vai falar nessa aula, é claro que esse livro ele não foi escrito em grego, né? Esse eros é uma palavra grega, que é uma das palavras que exprimem o amor que a gente usa aqui em português. Quando a gente fala amor, a gente usa essa palavra amor para exprimir vários tipos de formas de amar que os gregos eles separavam. Eles separavam, por exemplo, o amor eros. Quando era o amor eros, o amor entre o homem e a mulher, eles utilizavam a palavra eros. Quando se quer falar a respeito da amizade, o grego ele vai falar sobre filia, ele vai utilizar essa palavra aqui, a amizade, filéu, o amor fraternal, o amor da amizade, né? Storge é o amor familiar, é o amor que você
que você nutre pelo seu familiar, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu primo e assim por diante. Esse é o amor storge. E o amor ágape é aquele amor incondicional de Deus, é o amor mais nobre de todos. Mais uma vez dizendo, não quero dizer que esse amor Eros, ele vai aparecer no livro de Cantares, mas ele exprime exatamente isso que os gregos chamavam de amor eros, certo? Então quero deixar muito claro, esse livro, o Cântico dos Cânticos, Cantares, ele foi escrito obviamente no hebraico, e o hebraico não se preocupa com essa questão que os gregos se preocupavam. Essa questão do amor eros que eu estou dizendo é exatamente para falar que aquilo que está no Cântico dos Cânticos é a exaltação do amor conjugal, ou seja, do amor eros. E aí, como a gente vai falar do amor eros, eu estou aproveitando para falar então daquilo que a gente fala sobre filéu, sobre storge, sobre ágape no grego, certo? Só para falar um pouquinho mais a respeito desses tipos de amor que a gente encontra na língua grega. O amor eros, o amor filéu, o amor storge, muito mais o eros, né? O eros, na verdade, quando que a gente vai falar do amor de carne, né? O amor da carne mesmo, né? Esse amor é um amor muito, na verdade, quando você vê na novela, por exemplo, eu te amo, e aí é um namorado dizendo para a namorada, né? Esse, na verdade, é um amor extremamente individualista, extremamente egoísta, porque no fundo o amor eros é no seguinte sentido, olha, eu amo você porque você me dá uma coisa que eu gosto muito. Você me dá prazer. A partir do momento que você não me der mais prazer, então talvez eu não te ame mais. Porque isso exprime realmente um egoísmo extremamente grande desse tipo de amor eros. O tipo de amor eros. Filéu também, de uma certa forma, ele tem essa parcela de egoísmo, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala que alguém é amigo da gente até o ponto em que é interessante para nós, né? Então, existe também essa parcela, né, do egoísmo no amor eros, no amor filéu e também no amor storge, né? Quando a gente fala de família, muitas vezes, olha, eu amo muito o meu irmão, eu amo muito a minha cunhada talvez nem tanto, mas enfim, o irmão, enfim, os familiares, né? Enquanto esses familiares, eles nos dão algum tipo de retorno, né? Sejamos sinceros, esses tipos de amor, eles exprimem um certo egoísmo da nossa parte. Não muito diferente do amor ágape, esse amor incondicional, que é um amor mais nobre de todos, é um amor que não deseja nada em troca, ou seja, não é um amor egoísta, é um amor muito, muito pelo contrário, é um amor altruísta, é um amor que se entrega, é um amor que não depende do comportamento do outro. E esse amor ágape é um amor o ágape perfeito só Deus pode ter, só Deus tem esse amor ágape. Porque nós só podemos só podemos ter esse amor no momento em que a gente se entrega totalmente a Deus, e aí a gente começa talvez a exercitar esse tipo de amor, mas não de uma forma perfeita, porque essa forma perfeita de amor, ela só é encontrada realmente no Senhor. E aquele amor, como quando a gente diz que Deus é amor, aquele amor que está em Deus é amor, é esse amor ágape, é o amor que, olha, não importa o que você fez, Deus, ele te ama. Não importa se você está na sarjeta, se eu e você estamos sujos, estamos imundos, Deus, ele continua a nos amar. Deus, ele nos ama independentemente de qualquer coisa, tanto é que ele nos entregou o Senhor Jesus para morrer por nós quando ainda éramos seus inimigos. Esse é que é o amor ágape, é o amor incondicional, que é o amor
que o amor é mais nobre de todos e superior e suplanta todos os outros em termos de nobreza, certo? Vamos lá. Esboço de Cantares. Falando bem rapidamente em quatro partes. O princípio do amor do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2. O amor que vacila no capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 5. O amor que se desenvolve, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de princípio do amor, amor que vacila, amor que se desenvolve, amor que alcança maturidade daqui a pouquinho. O amor que se desenvolve, então, no capítulo 3 até o capítulo 3, 6, até capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 7, versículo 13. E aí o amor que alcança a maturidade no versículo 8. Bem, o que exatamente quer dizer essa questão aí desse esboço que está aqui, essas quatro partes? Segundo a tradição hebraica, Salomão teria se apaixonado por uma mulher sulamita, ou seja, uma mulher que supostamente seria uma habitante de Sunem, de uma região ali chamada Sunem, e que ele ali nos passeios, que ele fazia pelo campo, ele teria conhecido essa camponesa e aí eles teriam se apaixonado, ok? Então, essa sulamita seria uma das 1000 mulheres que Salomão teve, mas isso eu não quero pôr em ênfase não, ok? Isso aí eu quero falar um pouquinho mais depois, dar um parênteses nessa questão dessas 1000 mulheres, enfim. Mas enfim, Salomão teria se apaixonado por essa sulamita, e aí ele teria começado então essa história de amor aí, esse princípio do amor quando eles se veem, eles se conhecem, e aí a gente tem esse amor que vacila, por quê? Inclusive é bem interessante essa questão aí do amor que vacila, porque talvez aí Salomão tenha então levado essa sulamita aí para onde ele habitava, ali na sua corte, e ali a sulamita ela poderia ter assim eventualmente se sentido ali um pouco assim inferiorizada com relação a todas as outras mulheres ali que habitavam o harém de Salomão. Isso a gente vê ali em Cantares, capítulo 1, versículo 6, quando diz o seguinte, eu vou ler aqui capítulo 1, versículo 6 de Cantares. Não olheis, capítulo 1, versículo 5. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Vejam que interessante aqui, que parece que a sulamita, quando ela chega lá, no meio ali, das filhas de Jerusalém, ela diz assim, olha, eu estou morena, mas olha, eu sou bonita, tá? Mas eu sou morena, e olha, não repara na minha cor morena não, porque eu sou uma camponesa, eu estava lá cuidando das vinhas da minha mãe. E é interessante isso, por isso que a gente coloca aqui essa questão do amor que vacila, porque me parece que rolou um certo ciúminho lá no harém, e aí essa mulher sulamita ela teve que meio que talvez se impor, talvez ali marcar território, digamos assim, porque o ser morena naquele contexto, naquele tempo, era algo que era assim desqualificável, porque os nobres eles não tinham a pele morena, e os nobres eles estavam lá, ninguém trabalhava, o nobre ele ficava ali na sombra e água fresca, e ali a morena, a pele morena de alguém, ele significava ali assim uma
uma condição social inferior, digamos assim. Então, é por isso que tem essa questão aí também do amor que vacila, né? E a gente, muito embora que o amor que esse versículo que a gente acabou de ler, ele não esteja nessa seção do amor que vacila, isso explica, esse capítulo 1, versículos 5 e 6, ele explica essa questão do amor que vacila, né? Que a gente vai ver aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 5. Mas enfim, Cantares, né? Cantares, ele fala a respeito dessa história de amor que uniu aí Salomão e essa Sulamita, e ele vai falar exatamente exatamente de como ele se desenvolveu, do amor que se desenvolveu depois e do amor que assim, posteriormente ele alcançou inclusive a maturidade. E ele vai exaltar esse amor conjugal, o amor entre esse rei, o rei Salomão, e essa mulher, e que deve ser exaltado. É aí que eu quero chegar a respeito, que eu quero falar sobre esse ponto forte do livro de Cantares. Vejam, obviamente Cantares não é um livro erótico, obviamente que não, mas ele exalta a beleza do amor entre o homem e a mulher. E a gente, assim, os hebreus, eles chegaram a falar sobre Cantares, né, como uma figura figura do amor que Deus que unia a Deus e Israel, e depois os cristãos, eles enxergaram que esse livro de Cantares, ele também ele prefigura, né, o casamento, né, entre Jesus e a sua igreja. Afinal de contas, na Bíblia, no Novo Testamento, ele diz realmente, a gente vê, né, essa figura da noiva de Cristo, né, a igreja como a noiva de Cristo, mas o fato é o seguinte, na verdade, quando a gente lê o livro de Cantares, a gente tem que valorizar exatamente a mensagem direta dele, que é o amor existente entre um homem e uma mulher. Afinal de contas, o sexo não é pecado, a relação sexual não é pecado e nunca foi pecado. O pecado na verdade, quem deturpou a relação sexual, quem deturpou o sexo foi o diabo. Quando o homem caiu, o diabo ele deturpou tudo. Na verdade, ele deturpou, assim, quando Adão caiu, infelizmente, né, tudo caiu nas trevas, tudo foi, desculpe, tudo decaiu. Tanto é que o trabalho começou a passar a ser algo penoso, né? Como até Salomão a gente falou há alguns minutos atrás aí a respeito do trabalho ser algo assim, algo que nos traz pena, né? Que nos traz assim cansaço, enfim. Enfim, tudo caiu, inclusive o sexo. O sexo foi deturpado. Mas não quer dizer que o sexo seja pecado. O pecado é como muitas vezes o homem ele enxerga o sexo, ele enxerga a relação sexual, ele enxerga aquilo que é bênção do Senhor para nós. O sexo é uma bênção que Deus reservou para nós, e é importante que esse amor eros, né, que a gente falou aqui, né, o amor eros, ele tem que ser valorizado sim, porque dentro daquilo que Deus coloca como objetivo para nós. Porque, no final das contas, é o amor eros que é o responsável pela perpetuidade da nossa espécie. Se você tirar o amor eros, se você tirar essa questão dessa atração entre o homem e a mulher no amor conjugal, a gente, se acabar com eros, digamos assim, a gente não vai mais ter perpetuação da espécie. No final das contas é isso. Deus ele nos deu o sexo como bênção. E olha, o prazer sexual é uma das sensações mais extremas de extremo prazer que o homem e a mulher podem experimentar. E isso é Deus que deu.
É Deus que nos deu isso, né? E aí, é por isso que Cantares ele é importante nesse sentido, né? De a gente saber que Deus ele valoriza isso, que Deus ele nos quer abençoar por meio da relação sexual, ele quer nos dar bênção por meio do sexo, sim, né? E Deus está dizendo para nós, olha, eu quero que vocês sejam felizes dentro dos parâmetros que eu sei que você tem que seguir, mas eu quero que você seja feliz na sua vida sexual também, porque isso é importante para o homem. O homem tem que exercitar isso, ele tem que saber exercitar isso, mas aí que está a questão, o homem tem que saber como exercitar isso dentro daquilo que Deus programou para nós, porque isso nos traz felicidade. A felicidade que uma vida sexual feliz, uma vida sexual dentro daquilo que Deus nos planejou, Deus planejou para nós, é uma vida de felicidade, certo? E é nesse sentido que eu quero que fique essa mensagem do livro de Cantares. O livro de Cantares ele é muito importante porque ele nos diz o seguinte, que nós temos que desfrutar sim do amor conjugal, desse amor eros dentro dos parâmetros que o Senhor nos deu para nós vivermos, porque isso nos traz felicidade, isso nos traz satisfação, isso nos traz realização. E é assim que Deus quer que nós vivamos, que nós exerçamos a nossa vida do amor conjugal, e isso tem que estar, realmente, ele tem que ser desfrutado por nós, dentro, como a gente disse, dentro daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, vejam como, por exemplo, né, e eu já estou encerrando, porque esse livro de Cantares é um livro muito bonito, que ele tem que ser lido, e assim, a gente tem que tirar essa lição, mas no fundo ele é um livro assim que é gostoso de ler e até, digamos assim, simples, né? Mas vejam, por exemplo, como a gente está dizendo, né, da valorização dessa questão do amor eros, a gente tem aqui no capítulo 5, versículos de 10 a 16. Olha só o que diz a esposa, o que diz a Sulamita para Salomão, falando a Sulamita exaltando a beleza física de Salomão. Ele não está falando, olha, ele não está falando da beleza espiritual de Salomão, ele está falando da beleza física de Salomão. Olha só. O meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos cilindros de ouro embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas colunas de mármore assentadas em base de ouro puro. O seu aspecto como Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Olha só aqui que interessante o versículo 14, por exemplo. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, né? Assim, dizendo assim, ó, o cara é sarado, né? Olha aqui as suas pernas, colunas de mármore, assentadas em base de ouro puro. O cara é forte, sarado, né? É mais ou menos isso que está dizendo aqui a esposa. Está exaltando a beleza física de Salomão, do rei, do seu esposo. Olha aqui, por outro lado, no capítulo 7, versículos 1 a 9. E aqui agora vai ser o esposo falando da esposa. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha de príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Exaltação da beleza física da mulher. Está falando do umbigo, né? Está falando da barriguinha dela, né? Da barriguinha magrinha dela, né? Os meneios dos teus quadris, olha só. Né? Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados.
por mãos de artista. Aqui no versículo 3, os teus 2 seios como 2 crias gêmeas de uma gazela. Olha só, está falando dos seios da mulher, né? Como o seio é algo que é tão atraente para o homem na mulher, né? Como esses atributos físicos de uma mulher, eles chamam a atenção de qualquer homem, do homem, né? Os atributos, esse tipo de atributo físico chama a atenção do homem. Teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos são as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça como o Monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura, um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Olha só, falando dos seios novamente. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho. Vejam novamente ele falando dos seios, como ele repete várias vezes essa questão dos atributos físicos e falando muito dos seios da Sulamita. Vejam, não é um livro erótico, muito longe disso. É um livro poético, um livro extremamente bonito, né, naquilo que diz, mas é um livro que fala a respeito do amor eros do homem e da mulher. Então vejam, é isso que tem que ser valorizado. A palavra do Senhor, o Senhor ele está preocupado com todos os aspectos da nossa vida, inclusive com a nossa vida, com a nossa satisfação da nossa vida sexual. E essa vida sexual ela tem que ser, se ela for vivida dentro daquilo que Deus programou e dentro daquilo que Deus reservou para nós, isso vai nos trazer somente felicidade. Infelizmente, e aqui eu quero fazer duas observações. Infelizmente, o diabo ele deturpou. Ele deturpou isso por quê? Porque realmente, como a gente disse, o prazer sexual é uma das coisas mais intensas que a gente pode, que Deus reservou para nós vivermos. É uma das coisas mais intensas que a gente pode viver na nossa experiência. E por conta disso o diabo deturpou. E mais uma segunda observação. Infelizmente, o próprio Salomão, ele não foi muito feliz nessa questão aí de viver bem a sua vida sexual, né? De viver bem essa questão do amor eros. Mas enfim, isso aí é uma coisa para a gente discutir em uma outra oportunidade. Eu peço perdão pela extensão da aula, mas eu acho que esses aspectos aqui do livro de Eclesiastes e de Cantares são extremamente importantes para que a gente possa entender bem esses 2 livros, e espero que a gente possa aí futuramente numa aula presencial a gente possa assim discutir um pouco melhor esses assuntos, e sem prejuízo de ter aula presencial no futuro. Se você quiser fazer algum tipo de observação, algum tipo de questionamento, algum tipo de discussão a respeito desses temas, a gente está aí à disposição nos grupos, ok? Deixo aqui então o meu abraço, peço para que o Senhor nos abençoe, oro para que o Senhor nos abençoe sempre, Ele nos dê sempre muito entendimento, cada vez mais entendimento a respeito da sua palavra, que tanto nos edifica e tanto nos engrandece como filhos dele, e tanto nos acrescenta na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.